Quem é Jesus para mim? Mensagem 2. Jesus, maravilhoso conselheiro e Deus poderoso. É um prazer estar aqui na Conexão Beriana e hoje eu quero compartilhar com vocês uma porção do Evangelho. E eu quero falar com vocês nesse momento sobre o texto do profeta Isaías, que está no seu livro no capítulo 9, e eu quero ler dos versículos de 1 ao versículo de número 7. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sempre que me aproximo desse texto tão famoso das Escrituras, sobretudo o verso 6 de Isaías capítulo 9, que é exatamente onde eu quero concentrar a nossa reflexão mais detidamente nessas duas primeiras expressões que dão características a Jesus Cristo como Messias, maravilhoso conselheiro e Deus forte, que fará parte de uma série maior aqui na Conexão Beriana. Todas as vezes, como disse, que me aproximo deste verso 6 do capítulo 9 do profeta Isaías, uma frase que me vem à mente é uma frase do literato, diplomata, médico brasileiro já falecido, Guimarães Rosa, quando ele disse em um dos seus poemas: não convém fazer barulho de início, pois é só com o tempo que o escuro vai ficando claro. É exatamente esse o contexto que nós estamos tratando aqui no capítulo 9 do livro de Isaías. O profeta Isaías, ele profetiza, ele relata essa cena que acabamos de ler, 8 séculos, antes de Jesus Cristo nascer. O profeta Isaías está inserido num tempo histórico, onde o reino de Israel, o povo de Deus, por conta do seu pecado, havia tido seu reino dividido em duas partes. O reino do norte, com a sua capital em Samaria, e o reino do sul, com a sua capital em Jerusalém. Quando o povo de Israel recebe de Deus, por meio da liderança de Josué, a terra prometida que Deus havia prometido ao povo de Israel. Quando Josué com o povo entram em Canaã e Deus dá aquela terra para eles e ela é dividida em 12 tribos. Deus então estabelece no meio do seu povo um reino unificado, um reino fortalecido, que encontra o seu apogeu no Reino Unido, estabelecido por meio do rei Saul, depois o rei Davi e por último o rei Salomão. Por conta do pecado do povo de Israel, Deus então divide a nação de Israel, ele desfaz o Reino Unido, e então nós passamos numa fase na história do povo de Israel conhecida como o Reino Dividido, como disse anteriormente. Deus então separa o Reino do Norte, com a capital em Samaria, e o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém. Reino do Sul, onde Deus estabelece a sua aliança e reserva a aliança com a casa de Davi. Lugar da onde viria o prometido de Deus, o Messias, o Salvador que tiraria o pecado do mundo. Quando Isaías está relatando
essa cena de horror no capítulo 9, está falando da Galileia dos gentios. Isaías está falando exatamente desta região norte do reino de Israel. Esta região que tinha sua capital na Samaria. Quando o povo de Israel, liderado por Josué, entra na terra prometida, e Deus começa, por meio de Josué, a divisão das 12 tribos. A ordem de Deus para o povo é que o povo expulsasse daquela terra todos os outros povos que haviam vivido e estavam vivendo naquela localidade. O fato é que Israel não fez isso como deveria fazer. Sempre no meio da Palestina, sobretudo na região norte, povos que não eram do povo de Deus, pessoas que não eram do povo de Deus, continuaram a viver na terra que Deus havia dado ao seu povo. Isso causou uma mistura de povos, isso causou coisas que não estavam no plano de Deus. A região do norte, a capital, com a sua capital em Samaria, sempre foi caracterizada como uma região de um povo que não era somente o povo de Deus. Também a região norte, que Isaías está descrevendo aqui como Galileia dos gentios, ao longo da história das guerras contra o povo de Israel, sempre foi a fronteira mais fraca, o lugar onde os exércitos inimigos, as guerras mais se estabeleceram naquela região norte, a região do Reino do Norte, que tinha sua capital em Samaria. Isaías está relatando um momento da história onde o Reino do Norte havia sido tomado de forma violenta e definitiva pelo grande império da Síria, sob o comando do poderoso Senaqueribe. Isaías se insere nesse contexto histórico, declarando a destruição que estava sendo estabelecida no Reino do Norte e revelando por meio da inspiração que Deus deu a ele, de que o mesmo aconteceria com o Reino do Sul, mas não por meio da Síria que destruiu o Reino do Norte, mas por meio da Babilônia, uma nação que ainda nem havia se levantado. O que Isaías está dizendo é que naquele momento histórico, o Reino do Norte havia sido destruído pela Síria. O Reino do Sul havia sido liberto por Deus da destruição da Síria, mas que um pouco mais tarde Isaías estava revelando que o Reino do Sul seria destruído pela grande Babilônia que se ergueria. Enfim, o que Isaías está fazendo é descrever um cenário de destruição, um cenário de guerra, um cenário de morte, um cenário de dor. Não muito diferente do que vivemos em nossas vidas. Nós também temos as nossas guerras. O conceito de guerra é algo muito presente em nosso mundo, no mundo caído que vivemos. Basta você ligar a televisão da sua casa, basta você ligar a internet, ler as notícias no jornal, assistir às notícias, que você verá que o mundo está envolvido em guerras. Guerras que desolam países, dizimam populações, guerras que destroem a vida de famílias, de crianças inocentes, guerras que chegam na nossa casa tão sorrateiramente, destruindo os nossos lares. Não só as guerras que vemos na televisão, as guerras nacionais, as guerras mundiais, mas também aquelas guerras mais presentes na nossa vida dia a dia. Nós sofremos com a morte de um ente querido, nós sofremos com a doença, nós sofremos com o desemprego. Nosso país vive níveis de desemprego poucas vezes visto na nossa história. Certamente você que está me ouvindo pode se identificar com este tipo de cenário que Isaías está descrevendo. Um cenário de dor, um cenário de guerra, um cenário de destruição. Quando ele relata o que está acontecendo na região norte da terra da Palestina, quando ele descreve a cena de guerra, nós podemos ver nas páginas desse texto sangue, nós podemos ver nas páginas desse texto dor, destruição. Isaías diz, no versículo de número 5 do capítulo 9, pois toda a bota de guerreiro, usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Isaías está descrevendo um cenário de guerra. Mas a coisa mais linda desse texto, que Isaías está inserindo aqui
8 séculos antes da plenitude do nascimento de Jesus Cristo. É que no meio de tanta dor, guerra, destruição, Isaías apresenta esperança. Isaías diz, no início do texto, no verso 2, o povo que caminhava em trevas, o povo que havia sido destruído pela Síria e pelo poderoso Senaqueribe, o povo que estava experimentando a dor e a destruição de ver a sua terra devastada, as suas famílias levadas cativas, a morte de muitos queridos. Esse povo que caminhava em trevas, diz Isaías, viu uma grande luz. E os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías está dizendo, no meio de destruição e dor, há esperança. É isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que no meio da destruição, da guerra, da dor tão presente na sua e na minha vida, há esperança. O Evangelho nos ensina que não convém fazer barulho de início, porque é só com o tempo que o escuro vai ficando mais claro. Podemos ver essa esperança que o profeta relata em meio a tanta destruição e dor. No versículo 6, que é o versículo que quero me concentrar. Quando ele diz, porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías, 8 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Isaías, do alto da sua posição social, porque ele era de família nobre. Isaías presenciando aquela guerra, aquela destruição no meio do povo de Deus. 8 séculos antes do nascimento de Jesus. Ele descreve com segurança e convicção um evento que ainda seria futuro, mas colocado como uma certeza que já está no passado, como uma certeza que inunda a sua realidade presente. Isaías ainda não viu como fato histórico, como realidade temporal, cronológica, o que ele está descrevendo, mas a convicção de Isaías na promessa esperançosa de Deus para a humanidade capacita ele de escrever que um menino que ainda não havia nascido, porque ele está falando do próprio Cristo, na mente e no coração de Isaías, ele diz, já nasceu, já nos foi dado. O que esse texto nos ensina no início dele é que Jesus, embora seja um fato histórico, localizado na cronologia dos fatos, presente na história do tempo, ele não está preso no tempo. Ele não está encerrado na cronologia dos fatos. Este menino que Isaías diz que nasceu, ele tem a sua realidade datada na eternidade passada. Apocalipse 13:8 diz que Deus imolou o cordeiro, Deus entregou o cordeiro à morte antes mesmo da fundação do mundo, na eternidade passada. Jesus Cristo, embora seja um fato histórico, tenha nascido no templo, na cronologia dos fatos, ele é uma realidade atemporal, fora da história, para antes do tempo contado, uma realidade na eternidade, onde só Deus é. Quando você olha para as páginas da Bíblia e para o relato da criação e de toda a narrativa evangélica, você percebe lá no início da narrativa bíblica, no Gênesis, que Deus já estava falando do seu filho que iria nascer como um fato histórico antes mesmo dele ser um fato histórico. Você conhece a história da narrativa bíblica, certamente. Você conhece o relato da criação do universo, da criação de Deus na história. Você conhece o relato da criação de Adão e Eva e da relação de Adão e Eva com Deus. Por isso você sabe muito bem que lá no Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus os cria para que eles vivessem uma relação perfeita, sem barreiras com Deus. O problema é que em algum momento
da história da criação. O primeiro casal da humanidade, Adão e Eva, eles decidem viver pelos seus próprios méritos, eles decidem viver pela sua própria gerência de vida e ignorar o governo de Deus sobre a vida deles. Nós conhecemos isso na narrativa bíblica como pecado, como desobediência contra o Deus da vida deles. Então, a narrativa nos conta que, logo após o momento que Adão e Eva cometeram o pecado de desobediência contra Deus, de interpretar a realidade como eles achavam que deveria ser interpretada e não mais pelos olhos de Deus, logo que isso acontece, o Deus do jardim, o Deus da criação, vem até Adão e Eva, até o jardim, para se relacionar com eles. Porque Deus não tinha um problema. Deus não estava em crise, Deus não havia feito nada de errado. Adão e Eva, sim. Eles tinham um problema. Eles haviam desobedecido o Deus do jardim. Quando Deus vem, diferente das outras ocasiões, Deus não encontra Adão e Eva no jardim. Deus tem que chamar por Adão, perguntar aonde Adão está logo após o pecado. E quando Deus pergunta por Adão, Adão diz para Deus, Deus, eu estou atrás de uma árvore, porque eu tive medo e me escondi. Adão tinha acabado de cometer o pecado da desobediência contra Deus. Adão, que antes vivia no jardim, olhando para o jardim com os olhos de Deus. Adão, que podia conviver com Eva, sua mulher, como diz o texto no capítulo 2, no seu finalzinho, dizendo que ambos, Adão e Eva, estavam nus e não tinham vergonha, porque Adão olhava para Eva e Eva para Adão com os olhos de Deus. No versículo 7 do capítulo 3, logo após a queda, o texto diz que Adão e Eva estavam nus. O mesmo Adão, a mesma Eva, a mesma nudez. Mas agora eles tinham vergonha. Porque eles já não olhavam mais para o jardim, para a criação, um para o outro com os olhos de Deus. Agora eles olhavam com os olhos da acusação. Por isso, quando Deus veio ao jardim, Adão disse a Deus que ele teve medo e se escondeu. Adão precisou construir uma identidade com méritos próprios. Adão não conseguia mais encarar Deus como antes ele fazia. Quando você olha para essa cena, você pode se perguntar, de onde vem esse sentimento que até agora nós não tínhamos informação sobre ele no jardim? Medo. Nós não tínhamos esse sentimento. Adão fala sobre um sentimento que é inaugurado, medo. Sabe por quê? Porque Adão não tinha mais confiança no amor seguro de Deus. Adão não confiava mais que Deus era tudo o que ele precisava. Adão não tinha mais a relação íntima com Deus. E por isso ele tem medo. Ele se esconde. Todas as vezes em nossas vidas que nós perdemos a consciência e a percepção de que Deus nos ama, apesar de quem somos, nós começamos a ter medo. O medo é uma ausência da percepção do amor de Deus nas nossas vidas. Por isso que mais tarde, no Novo Testamento, o apóstolo João vai dizer que o amor lança fora todo o medo. Porque um dia, o medo lá no jardim tomou o espaço do amor. Deus sabia que isso estava acontecendo com Adão e Eva. Deus sabia que Adão e Eva não tinham mais condições de se relacionar com Deus. Eu gosto de imaginar, quando leio esse texto, e aqui é uma paráfrase minha, Deus falando para Adão, Adão, venha para fora. Saia de trás dessa árvore, amigo. Venha falar comigo. Nós sempre nos relacionamos bem. Venha para cá. E eu gosto de imaginar Adão falando, Deus, eu não tenho condições de ir aí fora. Eu não tenho condições de sair de trás dessa árvore. Eu não tenho condições de parar de me esconder do Senhor. E Deus entende isso. Por isso Deus, na continuidade da narrativa, Ele vai declarar a Adão e Eva todas as consequências que a escolha deles trouxe para eles, para o jardim, para toda a realidade. Deus vai dar a Satanás, a serpente, castigo pelo seu ato.
Mas no meio de toda essa cena, Deus vai declarar esperança. Esperança para aquele homem amedrontado atrás de uma árvore, sem condições de produzir uma relação com Deus. Deus vai dizer para Adão e Eva que Ele, o próprio Deus eterno, Ele vai sair de fora do tempo, de fora da história, entrar na cronologia dos fatos. E Ele vai se fazer presente na história por meio da semente da mulher. O que na teologia conhecemos como proto-evangelho. Deus declara para Adão e Eva que por meio da semente de Eva, Ele vai mandar o seu filho, que vai pisar a cabeça de uma serpente e vai ser rei da história. Deus está falando de Jesus Cristo. O que Deus está falando para Adão naquele jardim é que um dia Ele vai trocar aquela árvore escura, suja, aquela árvore que separa a relação de Deus com Adão, por uma cruz com o sangue do seu filho, aonde agora Deus poderá ver Adão por meio da imagem do seu filho Jesus Cristo. É disso que Isaías está falando no início do verso 6. Isaías está falando desse menino, dessa semente em Eva. Isaías pode olhar para o futuro e declarar um nascimento 8 séculos adiante, porque Isaías tem confiança na promessa do Redentor que é feita no princípio de todas as coisas. Isaías tem confiança na promessa de um Redentor que é realizada por Deus na criação, porque Deus vai resolver a história e resolveu a história da humanidade por meio da presença do seu Filho Jesus Cristo. É disso que Isaías está falando. Que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele é o rei da história. Isaías tem segurança e convicção para dizer isso. Isaías então passa a apresentar de forma tão pessoal o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que fora do tempo, que é fora do tempo, mas se fez presente na história por nós. Isaías começa descrevendo o Messias, esse menino Jesus que foi prometido na origem de todas as coisas e que foi entregue, como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos. Isaías começa a descrevê-lo como um maravilhoso conselheiro. Essa expressão maravilhoso é uma expressão usada apenas para Deus, para o divino. O que Isaías está tentando descrever para nós é que o Deus eterno se fez homem na pessoa desse menino que nasceu na plenitude dos tempos. No meio da escuridão, da guerra e da dor, esse menino que raiou como uma luz é o próprio Deus eterno na história. As próprias intenções de Deus na história. Isaías diz mais. Ele diz que esse Deus maravilhoso que se fez homem, Ele é o perfeito conselheiro. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas normalmente, quando saímos para uma viagem turística com as nossas famílias, quando chegamos num lugar desconhecido, uma das coisas que é prudente fazer é achar um guia que nos dirija naquela localidade, naquela cidade que não conhecemos e que queremos conhecer. Um guia que nos leve nos pontos mais importantes da cidade, um guia que evite que cheguemos em lugares perigosos que não deveríamos ir. Um guia. É exatamente essa figura que eu gostaria que você tivesse na sua mente quando você lesse que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Jesus é um guia. Jesus é aquele que conhece a mente de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Jesus é aquele que conhece as perfeitas intenções do Pai. E Jesus é aquele que pode nos levar, nos aproximar, nos guiar com palavras seguras e confiáveis à verdade eterna. É isso que o texto bíblico nos ensina o tempo todo. Esse maravilhoso conselheiro que Isaías apresenta no verso 6 é a palavra de Deus na origem de todas as coisas. É o Logos eterno, a lógica de Deus na história. Esse maravilhoso conselheiro é aquele que diz no texto de Gênesis, haja e tudo veio à existência. Esse maravilhoso conselheiro é aquele
que na origem de todas as coisas, por meio da sua voz, dá contornos de verdade a toda a realidade. Esse maravilhoso conselheiro é o Deus que rasga a história numa saga de amor, atrás de mim e de você, e se apresenta como relata o evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho. Esse Deus que se apresenta encarnado entre nós, cheio de graça e de verdade, e só pode fazer isso porque Ele é o Verbo eterno, que é Deus e estava com Deus. Podemos confiar no maravilhoso conselheiro, porque Ele é a encarnação das palavras e das intenções perfeitas do Deus eterno. Podemos confiar no maravilhoso conselheiro, porque tal qual disse aquele coro angelical aos pastores assustados do campo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. As intenções desse Deus são boas. E Jesus, o Messias, o menino que nos foi dado, representa essas intenções e as encarna com verdade e poder na história. Jesus é o nosso guia seguro. Por isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 1, que em outros tempos Deus falou de outras formas, por meio de profetas, mas que nesse tempo Ele decidiu falar por meio do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Mateus, Lucas descrevem a transfiguração, aonde Jesus com Pedro, Tiago e João vão a um monte, e então Jesus é transfigurado e é visto pelos discípulos ao lado de Moisés e de Elias. E Pedro, diante daquela cena maravilhosa, vendo Jesus, a quem ele amava, e vendo tudo o que representava a sua fé, as suas verdades, a lei manifestada em Moisés e a profecia manifestada em Elias, Pedro tem uma ideia, ele diz: vamos ficar aqui porque esse lugar é maravilhoso. Vamos fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, porque naquele monte estava a representação de tudo o que fazia sentido para Pedro. Mas o texto nos ensina que vem uma voz do céu que aponta para Jesus, a despeito de Moisés e Elias, e diz para eles: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O que Deus está nos ensinando é que Jesus, esse menino que Isaías está profetizando sobre ele, este menino que foi entregue desde a origem da história por Deus a nós, lá na semente da mulher, que este menino, expressado na pessoa de Jesus de Nazaré, ele é a representação de tudo o que Moisés falou. Ele é a representação de toda a profecia representada em Elias. Que Jesus é toda a lei, que Jesus é toda a profecia, Jesus é tudo que não foi falado ainda e é o ponto final da história. Jesus é o maravilhoso conselheiro, porque Ele é o guia perfeito, a palavra exata. Por isso que os discípulos, certa vez perguntados por Jesus se eles também o deixariam, como todos os outros estavam deixando, Pedro se apressa em dizer: Jesus, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Confie nesse guia. Ouça a voz dele por meio da palavra. Ouça a voz dele por meio da arbitragem, do árbitro que ele é em seu coração. Mas Isaías continua descrevendo esse Messias, não só como o maravilhoso conselheiro, mas agora também como o Deus forte. Um Deus poderoso, um Deus que é a força que te falta no momento da sua fraqueza. O que Isaías está nos dizendo ao descrever o Messias é que esse Messias de eternidade a eternidade, esse Messias que é um fato histórico, mas foi nos dado fora do tempo como promessa, que esse Deus forte, Ele já lutou na arena da história e já saiu vitorioso. Talvez você olhe para isso e diga: Joel, mas isso não me faz o menor sentido. A minha vida
está em guerra, como estava o reino do norte nos dias de Isaías. A minha vida está em guerra, as minhas botas estão com sangue, a minha roupa está revolvida de sangue, eu vejo dor, destruição, ódio. Por mais que pareça loucura, ouça, Deus é forte e Deus já venceu a guerra que você não pode vencer. Quando você olha para o texto de Salmos 46, você vê um relato perfeito dessa força do Deus forte. O texto relata exatamente esse período que Isaías está vivendo, da tentativa da Assíria, de Senaqueribe, tentar vencer o reino do sul, Judá, tentar invadir a capital que é Jerusalém. Mas Deus promete a Isaías e a Ezequias, o rei de Judá naquele momento, que Judá não seria destruído tal qual Israel no reino do norte foi. Senaqueribe e a Assíria vão bater em retirada, voltar de volta para a sua casa e não vão destruir Judá. E quando, diante dessa cena, provavelmente Ezequias relata esse salmo dizendo o seguinte, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Por isso, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse é o Deus que Isaías está revelando. Esse é o menino Jesus que Isaías está revelando. Um Deus forte. Um Deus que no meio da guerra, da dor e da aflição, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é quem nos acode em tempos de adversidade. Se você conhecer um pouco depois, estudando a realidade desse contexto, você vai descobrir que uma das estratégias que a Síria desenvolveu para destruir Jerusalém era impedir que os famosos arquedutos que alimentavam a cidade de Jerusalém, irrigavam a cidade de Jerusalém, chegassem até a cidade. Senaqueribe e seu exército atacou a cidade, impedindo que água chegasse, ressequindo a cidade, deixando a cidade em calamidade. O salmista descreve dizendo, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Que mesmo uma Jerusalém sem água e ressequida, você ainda pode se manter nela. Porque há um rio que corre do trono de Deus, trazendo vida àqueles que estão em situação de perigo, de trevas e de escuridão. Porque na escuridão da nossa vida, como diz Isaías, raiou a luz do Salvador. É isso que Deus está falando para nós por meio do Evangelho. Que Ele é o nosso Deus forte. Que por mais loucura que pareça, Ele já lutou a guerra que você não pode lutar. E já venceu na arena da história, ela por você. Se a guerra fosse sua, você teria perdido. Mas a guerra não é nossa. A guerra é de Deus e Ele a lutou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso Ele é o Deus forte. Por isso Ele é o maravilhoso conselheiro. Porque Ele é a palavra de Deus perfeita na história, que nos guia. E Ele é a força do Deus eterno, que luta as nossas guerras e vence a guerra por nós. Esse é Deus. Talvez você está hoje tentando lutar as suas guerras para vencê-las. Ouça o que o salmista diz.
Pare de lutar. Reconheça que Deus é quem luta as suas guerras. Se a luta fosse sua, se a luta fosse nossa, Deus teria aplaudido Adão no jardim e dito: Adão, que bom que você lutou, filho. Que bom que você tomou as suas decisões. Mas Deus não fez isso. Deus disse: Adão, você lutou e perdeu. Agora eu vou ter que lutar na história por você. Se a luta fosse nossa, Deus teria aplaudido aqueles espias que entraram em Canaã e que voltaram com um relatório dizendo: não vamos a Canaã, lá é perigoso. Porque aquilo seria um relatório inteligente. Mas Deus não aplaudiu eles. Deus destruiu toda uma geração no deserto, porque aquela geração não entendeu que a guerra não era vencida por eles, mas pelo Deus forte. Se a guerra fosse nossa, Deus teria aplaudido Josué quando mandou um exército reduzido à cidade de Ai, logo após conquistar Jericó. Mas Deus não fez isso. Deus permitiu que o exército de Israel fosse destruído por um exército mais fraco. Deus permitiu que o exército de Israel voltasse envergonhado, destruído, para que eles entendessem que a guerra nunca foi deles, mas foi de Deus, é de Deus. Se a guerra fosse nossa, Deus teria aplaudido Pedro às portas do Getsêmani e teria dito: muito bem, Pedro, que bom que você é valente, que bom que você não tem medo de usar espadas e arrancar a orelha de soldados como Malco. Mas Deus não fez isso. Jesus falou para Pedro: pare de lutar, Pedro. Essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Se a guerra fosse nossa, Deus teria dito: subam vocês na cruz. Afinal, não foi eu que pequei, foi vocês. Foram vocês que pecaram. Mas Deus não disse isso. Na pessoa de Cristo, ele subiu àquela cruz, estendeu seus braços, se deixou crucificar, para provar na história para toda a humanidade que ele é o único que pode lutar e vencer esta guerra. Sabe por quê? Porque ele é o Deus forte. Ouça essa profecia de Isaías. Talvez você está em dor, desespero, angústia, como estava a Galileia dos gentios. Talvez você olhe para a sua roupa, para as suas botas, elas são sujas de sangue por conta da guerra da sua vida. Mas ouça a esperança do Evangelho. No meio das trevas, raiou a luz. E a luz que raiou é a luz de um conselheiro perfeito e maravilhoso, que te guia a águas tranquilas e pastos verdejantes por meio da palavra perfeita dele. Que a revelação desta luz é um Deus que é forte, é um Deus que luta as nossas batalhas e na arena da história vence a guerra final, nos salvando do pecado que é contra nós. Ouça essa mensagem. Ouça a revelação do profeta. Receba isso no seu coração. Se você está sofrendo, lutando com as trevas e a guerra da sua vida, eu quero ministrar ao seu coração. Uma luz raiou para você e ela se chama Jesus Cristo. Então, eu posso agora terminar lembrando do nosso literato brasileiro Guimarães Rosa. Por mais que as trevas se avolumem contra você, não convém fazer barulho de início, porque é só com o tempo que o escuro vai ficando claro. Jesus clareou a história, raiando como luz, guiando a história com os seus conselhos maravilhosos e sustentando a história com seu braço forte. Creia nisso. Receba isso para você. Permita que eu ore por você antes de terminarmos.
Senhor Jesus, sou grato ao Senhor porque o Senhor lutou a guerra que eu não podia lutar. Sou grato ao Senhor, Jesus, porque no meio das trevas e da escuridão e da dor da minha vida, o Senhor raiou como luz de esperança por meio do seu Filho Jesus Cristo. Sou grato ao Senhor, Deus, porque o Senhor se revelou em Jesus Cristo como um conselheiro maravilhoso que tem toda a palavra de vida eterna para mim. E o Senhor se revelou no seu Filho como um Deus forte, que tem poder para lutar as minhas batalhas e vencer a guerra da história que é contra mim. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra do profeta Isaías. Obrigado por essa esperança revelada 8 séculos antes do seu nascimento, do nascimento de Jesus Cristo. Revelada antes mesmo de Isaías, na origem das coisas. Revelada antes mesmo da criação, mas na eternidade do passado. Obrigado, porque hoje podemos viver a presença da esperança do Cristo que já nasceu, que já morreu, que já ressuscitou e venceu a morte por nós, vencendo como Deus forte a guerra do pecado e nos guiando como maravilhoso conselheiro à eternidade perfeita. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém e amém.